É isso aí, estamos de novo aqui para dar continuidade. Nós falamos sobre essa parte teórica aqui da HPU, né? Como é que ela inicia com aqueles que tem dois circuitos em loop, um fechado e um aberto, né? Falamos sobre a bomba de carga, né? E aqui eu tenho, que eu prometi para vocês, um desenho mais ou menos de uma bomba semelhante a essa. Você vê aqui em cima o controle EDC, tá? Geralmente tem um cabo aqui conectado, né? Justamente para ele tem uma hastezinha que você pode acionar mecanicamente a válvula servo controlada. Você pode acionar para teste. O guincho sobe ou o guincho desce. Você paga para a direita ou paga ou recolhe para a esquerda. Pode ser assim. Esse acionamento pode ser até utilizado em caso de emergência. Com a mão aqui, mais alguém operando lá, né? Arruma mais alguém para te ajudar num caso desse aí. Caso queime esse controle, pode queimar o controle, o joystick pode queimar, já aconteceu comigo. E eu operei ali. Né? Então, e nós temos aqui uma válvula, tem válvulas, né? Tem filtros, a bomba de carga está aqui dentro, né? Aqui é a conexão, né? Tem o shaft de seal, você tem que observar se não tem vazamento. Então é isso, uma bomba, e essas bombas aqui geralmente pesam aí 60, 80 quilos, tá? Não são levinhas não. Essas bombas elas precisam de manutenção. Só lembrando aqui, existem cronogramas de manutenção que a empresa fornece para vocês, vai fornecer. Tá? Esse aqui é só um título de exemplo para você saber o que você pode encontrar lá. Então, por exemplo, do guincho, você vai ter que lubrificar o rolamento do carretel, verificar e completar nível de óleo do gearbox, inspecionar os parafusos de fixação do frame. Alguns gearbox vêm até com um nível que você possa observar, um nível de bolha ou de bola, ou então um tubo mesmo visível, né, que você pode ver o nível. O óleo do gearbox é um óleo mais grosso, né, especial, não é qualquer óleo, depende do fabricante. A Petrobras tem alguns óleos de gearbox que podem ser utilizados também, mas tem algumas empresas que preferem não utilizar esse, utilizam mais o da Shell. Né? O level wind, você tem que lubrificar todo esse caminho do level wind, que é uma barra por onde ele passa, né? Tem que estar sempre bem lubrificada para não ter. Lembra que eu falei, às vezes você tem um atraso de milímetros que pode se tornar metros depois de algum tempo. Então lubrifica o parafuso, né, do sem fim. É uma rosca gigantesca por onde passa o level wind, porque ele vai e volta. Alguns dizem que não pode ser chamado de sem fim, né? Mas aí eu deixo essa discussão aí para quem quiser. Verificar o nível de óleo do gearbox, né? Do level wind. O level wind também tem um nível de óleo. Inspecionar rolamentos do level wind. Aliás, tem alguns level winds que não tem nada disso, né? São muito simples. Inspecionar o dedo do guia-cabo. Aliás, tem até level wind que é acionado por corrente. O engenheiro ele já projeta de acordo com a quantidade de percurso uma corrente que, conforme gira o carretel, né, do guincho, vai acionar esse level wind na posição correta. Né? Você tem às vezes uma embreagem para você desacoplar isso e colocar o level wind na posição, porque às vezes uma troca de cabo, uma reterminação, isso pode causar alterações. Aí você coloca na posição de novo e conecta, né, desconecta essa embreagem, ele volta a ser acionado. Esse é um level wind mecânico, muito interessante. Você pode lubrificar suportes dos parafusos, inspecionar o aperto desse parafuso. Pessoal, com a vibração, tudo ali tem que ser verificado, principalmente os parafusos de fixações, porque você pode ter até um acidente. Né?
Na unidade de potência, que é o próprio HPU, aqui chama de Power Unit, né? Verificar níveis de óleo, indicadores nos filtros. Alguns filtros vêm com indicação se já estão saturados. Outros não, você tem que colocar uma etiqueta de quando trocou, né? E com a data da próxima troca. Ou numa tabela, no Excel, você pode montar uma tabela no Excel sobre o registro de mangueiras, registro de filtros. Né? Algumas empresas até já fornecem isso. Se não tiver, você faz, por sua conta. Substituir óleos e filtros de sucção, verificar vazamentos. Então isso tudo faz parte do cronograma de manutenção. Tá ok, pessoal? Ficamos por aqui hoje.